2026 já está bastante adiantado, mas decidi que fazia sentido ainda fazer um último vídeo sobre as minhas leituras de 2025, especialmente porque não fiz grandes vídeos ao longo do ano, portanto achei que podia fazer um resumo. Não foi por falta de leituras, porque ao longo do ano eu li 155 livros, média de 13 livros por mês, mas nunca é exatamente assim igual à média. Houve um mês que li 24 livros, um mês em que li mais, e no mês em que li menos li 6 livros. Portanto, as médias valem o que valem. À volta de 51.491 páginas. Média de 400 que estupidez, 141 páginas por dia, ou 4.290 por mês. Mais uma vez, tive um mês em que li 8.674 páginas e um mês em que li menos páginas, li 1.000 páginas. Portanto, mas isto também foi porque em 2025 eu li livros maiores do que normalmente leio. Quando leio muita BD ou mais livros de contos ou novelas, o que acontece é que leio livros mais pequenos, livros que têm entre 100 e 200 páginas, ou 300 no máximo, e eu este ano aquilo que eu li mais foi livros de 200 e 400, e portanto isso também modificou ali um bocadinho a quantidade de páginas que li. Li 218 contos. Porquê é que isto é importante? Porque eu já há vários anos que tenho um objetivo pessoal de ler 365 contos por ano. Às vezes acontece, outras vezes não acontece, está tudo bem. Li 18 novelas, foi menos do que no ano anterior. Eu normalmente não lia muitas, mas agora ultimamente tenho estado a ler. Li livros de 67 autores diferentes, sendo que 38 eram autoras. Li muitos livros dos mesmos autores, portanto, vários livros dos mesmos autores, por isso também não há aqui grande diversidade de números. A maior parte dos livros li em inglês, excepto algum mangá que li em castelhano e 3 livros que li em português. Claramente português não abunda por aqui. Fiz 27 releituras. Foi um ano que eu realmente fiz muitas releituras e estou satisfeita com isso. A maior parte dos livros que li, pronto, é uma coisa que eu tento prestar atenção, que é, principalmente em relação a outros anos. Eu normalmente, há uns anos atrás, lia muitos livros físicos, ou tentava ler os livros que tinha na minha estante física primeiro, mas desde que tenho um Kobo que passei a ler mais e-books. E este ano, então, foi aquilo que eu li mais. Li 109 e-books, 55 livros físicos e 31 audiobooks. Pode haver aqui casos em que eu tenha lido um livro em que eu tenha em mais do que um meio. Meio, não é meio. Mais do que posso ter uma versão física e ouvir o audiobook, posso ter lido em e-book e depois ter comprado o livro, que é uma coisa que eu estou a tentar não ter mais que uma versão do livro, porque torna-se ridículo. Portanto, se eu tiver um livro em e-book, convém não terem mais coisa nenhuma. Existem exceções, como sempre, não é? Mas pronto. A parte dos livros que eu li 63 livros de fantasia, 57 livros de romance. Isto é um bocadinho... Não é novo, porque há muitos anos atrás, antes de eu ter canal e falar livros na internet, romance era um dos géneros que eu lia bastante. E desde 2022, não foi mais 22, foi mais 23, porque em 2023 praticamente não li nada. Ou li poucos livros em relação a outros anos. Eu voltei a ler mais romance e tem sido bom. Li 18 livros de mangás,
11 livros de não-ficção, 5 livros de ficção científica. Estou na dúvida se foram 5 ou se foram 6, mas pronto. E 7 livros de horror. Não foi talvez dos anos em que tenha lido assim maior diversidade, mas pronto. Fantasia é o meu género favorito, portanto não é normal que tenha lido mais. De subgéneros literários, li 23 livros de fantasia urbana. Eu estive a reler o... como é que se chama? Dresden Files, do Jim Butcher, portanto só isso ocupou bastante deste subgénero e além disso também comecei a ler uma nova série. Li 20 romances de desporto, que definitivamente não é o meu tipo de romance favorito, mas enfim, várias coisas aconteceram para ler vários livros deste género. Depois já irei falar um pouco mais, mês a mês, os livros que se destacaram, portanto, aí depois poderei, vocês irão ver o que é que eu li. Li 18 livros que podem se considerar ficção histórica. Alguns eram de ficção, outros eram de fantasia, outros eram de romance. Que é algo que eu gosto. Li 68 livros com representatividade LGBTQAI+. 33 deles foram romance romance queer, mas focado essencialmente mais em gay. Li 8 mangás de Boys Love e 5 de anime. Uma parte dos livros que eu li foram livros, lá está, com entre 100 e 400 páginas. Mas mesmo assim, li alguns livros com 500 páginas. Eu raramente leio livros muito grandes. Para mim, livros muito grandes são livros com mais de 500 páginas. Não é o meu normal. Calhamaços não é bem a minha cena. E por isso, estou satisfeita de ter lido alguns. Uma outra coisa que já o ano passado tinha acontecido, o ano passado não, em 2024 tinha acontecido, em 2025 aconteceu outra vez. Uma parte dos livros que eu li foram livros que fazem parte de séries. Pronto, eu li 155 livros, 126 deles fazem parte de séries. Li 41 séries diferentes, 23 delas foram começadas em 2025. Terminei 11 séries, reli 5 séries e houve 8 séries em que eu li tudo aquilo que estava disponível para ler. Estou à espera que saiam os próximos livros. Portanto, 81% dos livros que eu li fazem parte de séries. Isto não era normal, mas está a ser uma coisa interessante e é uma coisa que eu quero continuar a fazer. Especialmente, em vez de começar séries novas, é terminar séries que eu tenho lidas. Mas pronto, enfim, isso já é outra conversa. Uma parte dos livros que eu li, portanto, 87 livros que li foram publicados entre 2020 e 2025. Apenas 23 foram de 2025. Não foi dos anos em que eu li mais novidades. E as novidades que eu li não foram novidades da berra. Nada contra, é apenas uma estatística. 61 dos livros foram publicados entre 2000 e 2019. 2 livros dos anos 90. 1 livro dos anos 80. 3 livros dos anos 50. Senhor dos Anéis. E 1 livro dos anos 30. Basicamente, aquilo que eu leio são livros do século XXI. Mas já tem sido uma tendência que eu tenho visto acontecer nas minhas leituras nos últimos anos. Ora, vamos mês por mês. Em janeiro, as minhas melhores leituras... vamos mês por mês falar dos livros que eu quero destacar. Eu comecei em janeiro a ler a série The Singing Hills Cycle da Niveau, que eu já falei várias vezes aqui, já falei algumas vezes aqui no canal. O primeiro livro é o The Empress of Salt and Fortune e o segundo é The When the Tiger Came Down the Mountain, que foi 2 das minhas leituras favoritas de janeiro. Esta série foi uma das coisas que eu mais gostei de ler em 2025 e estou ansiosa por ler os próximos livros. Estou à espera que venha o 6º livro, acho que é o 6º livro, mas aquilo está enguiçado, não sei porquê. Fevereiro. Tenho algumas leituras que se destacam, especificamente uma novela que se chama And What Can We Offer You Tonight, da Primi Mohammed. É uma novela distópica com elementos de horror
A Prima Mohammed é uma autora que eu li pouca coisa, mas quero ler tudo dela, e se forem à procura sobre esta novela, acho que eu não quero dizer muito, porque como é uma novela, uma coisa mais curta, às vezes a pessoa pode, sem querer, dizer coisas a mais. De qualquer maneira, depois vou deixar no link na descrição de uma publicação que eu fiz em que eu vou destacar estes livros todos e onde tem estes números todos por escrito, caso queiram acompanhar. Em fevereiro li também o primeiro livro eu já tinha lido, mas eu acabei por colocar aqui a destacar esta série como leitura de conforto. A série chama-se Meddle and Mend, da Sarah Wallace. É uma série que tem elementos de romance, ficção histórica e fantasia. Passa-se numa Londres georgiana. Basicamente são histórias de found family, com personagens queer, e foi uma leitura muito reconfortante. E uma das coisas que eu gostei mesmo muito nesta série foi o sistema de magia. Pronto, lá está, o found family. E o facto de livro para livro nós vamos continuar a acompanhar as mesmas várias personagens que já não são os personagens principais do livro, mas continuam a aparecer na história. Em março eu comecei a ler Shannon Maguire, um pouco por culpa do Fantasy Royal Rumble da Night, do canal Words à la Carte, canal Instagram. Foi um mês que eu li bastante fantasia, e uma das coisas que me marcaram esse mês foi eu ter começado a ter lido o Shannon Maguire, e comecei a ler duas séries, que são duas séries que eu estou a adorar. Spoilers para um book haul que eu irei gravar brevemente. Não sei quando é que vou publicar, mas que vou gravar brevemente. Eu tenho estado a colecionar esses livros ao longo dos tempos. Portanto, a primeira série é Wayward Children, que é uma série de Portal Fantasy, que está escrita de uma maneira... Eu estou a adorar mesmo. Os personagens... Como explicar isto? Os personagens que aparecem ao longo das histórias de Wayward Children são crianças ou jovens que passaram uma porta, quase literalmente, e viram-se noutro mundo. Um mundo onde na maior parte das vezes, em algum tempo, se sentiram mais aceites, um sítio onde se sentiam melhor. Mas, por diversas e variadas razões, cada personagem vai ter a sua razão, vêm-se de regresso ao mundo original ou outro mundo. E o que acontece muitas vezes é que acabam na Eleanor's West Home for Wayward Children, um sítio onde podem ter uma espécie de refúgio. No primeiro livro onde nós vamos conhecer uma série de personagens, e depois nos livros seguintes vamos acompanhar as histórias individuais de outras personagens. Eu acho que não estou a explicar muito bem a história a história deste livro, mas eu estou a adorar e mal posso esperar para continuar a ler. Também, da Shannon Maguire, comecei uma série de fantasia urbana que se chama October Day, e eu já disse que gosto bastante de fantasia urbana. Eu gosto bastante de fantasia urbana. Este especificamente, em comparação com outros livros de fantasia urbana que eu já li, foca-se mais em Fae, porque October Day é uma espécie de detetive. Sim, uma espécie de detetive. Ela tem licença para ser detetive no mundo dos humanos. Ela é meia Fae, e ela tem que navegar num mundo complicado dos Fae e da relação que eles têm com os humanos, que não têm. Eu estou a adorar as políticas todas que existem. Ela lutar contra ou a favor, depende do livro e da história,
com figuras que são muito mais poderosas do que ela e que, à partida, nós achamos que ela não vai conseguir salvar-se. Mas como existem mais livros, eu sei que ela vai conseguir salvar-se. Pelo menos durante mais uns livros. Eu estou a adorar esta série. Por acaso, no caso desta, eu tive que travar um bocadinho o meu entusiasmo de ler, se não tinha devorado os livros todos. E além disso, já sei coisas que vão acontecer mais para a frente. E estou muito entusiasmada para ler os livros. Como é que eu sei coisas que mais para a frente? Internet. E uma pessoa, às vezes, sem querer, encontrar spoilers. Mas como spoilers QB, para mim, às vezes funciona para querer ler mais os livros. Portanto, isto às vezes funciona, outras vezes não funciona. No meu caso, spoilers QB. Em março li também, estreiei-me com a autora K.J. Charles. Ela escreve essencialmente romance histórico. E eu gostei bastante da série. Só me faltou ler um livro. Não sei porque é que não li o livro, mas pronto. Que a série chama-se Lily White Boys. Passa-se em Londres, na época vitoriana. É uma época que eu tenho algum fascínio sobre. E é sobre dois ladrões de joias e algumas pessoas à volta deles. Foi uma leitura muito interessante e eu acho que a autora escreve muito bem. Eu quero ler mais coisas dela brevemente. O que é que brevemente significa? Hoje, amanhã, daqui a 10 anos. Em abril, abril significa Abril Contos Mil. E por isso mesmo eu li vários livros de contos. Um deles foi o The Fox Tower and Other Tales, a Collection of Magical Short Stories, de Yona Lee. São contos curtos. Alguns deles parecem ter inspiração de contos de fadas e que eu gostei bastante de ler. Li também o The Uncanny Gastronomic, Strange Tales of the Edible Weird, editado por Sarah Louise Stubbs. Tentar ler uma coisa que está muito pequenino, às vezes dá mal resultado. Mais do que os contos, não posso dizer que tenha adorado os contos, mas gostei muito da organização e da maneira como o livro está editado, porque ele está editado de maneira que como nós fôssemos fazer uma refeição. E também a mesma maneira como as histórias estão agrupadas e selecionadas está muito interessante. E a própria introdução do livro também. Em abril, li também o Toque, do Amilcar Monteiro, que foi um dos meus livros favoritos do ano. É um livro com elementos de ficção científica e sobrenatural também. É uma história pequena, é uma história sobre pessoas, sobre as suas vidas e sobre as suas escolhas. Eu gostei imenso de ler este livro. Um último livro a destacar em abril, que foi um livro que eu não terminei, mas que os contos que eu li deste livro foram fantásticos. É o The Book of Dragons, editado por Jonathan Strahan. Eu, a ler este livro, tive vários momentos de light bulb, ideias giras, e por isso, para além dos contos, de gostar dos contos, foi a combinação dessas duas coisas. Foi um livro que quero regressar também. Em maio, comecei a ler Elemental Masters, a série Elemental Masters da Mercedes Lackey, que é uma série que combina várias coisas: fantasia, ficção histórica, e romance e contos de fadas, ou recontos de fadas. E portanto, esta série foi escrita para mim. Eu não sabia que ela existia até o ano passado e agora tenho que ler os livros todos. Comecei também a ler H.G. Slater, ou Angela Slater, com o livro The Briar Book of the Dead. E esquece. Agora, entretanto, ainda não tenho os livros todos da autora, mas quase. E pronto, tornou-se uma autora que eu tenho que ler tudo. Em maio também comecei a ler PM's Outspoken Authors, que é uma série de livros
maioritariamente de autores de ficção especulativa. Esta é uma série muito interessante porque não só... Eu já li alguns livros desta série. Não só os autores têm posições interessantes, as próprias histórias às vezes são um bocado disruptivas, são diferentes, têm posições políticas. Quer dizer, tudo é político, mas pronto, enfim. Está a ser muito interessante ler e descobrir estes autores. E normalmente cada um destes livros, cada livro tem um autor diferente. Normalmente tem um conto, ou uma novela, ou às vezes uma novela e um conto. No último que eu li tinha, por acaso, uma novela e um ensaio. E depois no final tem uma entrevista feita pelo editor da série, que é o Terry Bison. Que era o Terry Bison. Agora já tem outro novo editor. E tem uma entrevista com o autor que está em destaque naquele livro. E eu já mencionei esta série portanto, séries que eu gostava de ler em 2026 porque eu estou a gostar daquilo que estou a descobrir. Em junho continuei a ler a série da Mercedes Lackey e gostei bastante. Li também... Comecei a ler outra série de fantasia urbana que é Dr. Greta Helsing, da Vivian Shaw, que também estou a adorar. Também podia ter lido os livros todos do ano passado, mas não li, enfim. Ficam guardados para este ano o resto. Dr. Greta Helsing é médica, mas a especialidade dela são monstros ou criaturas estranhas, sobrenaturais, como lhe queiram chamar, e portanto tem sido uma leitura interessante. Comecei a ler a trilogia Dogs of War do Adrian Tchaikovsky, que eu espero continuar brevemente, e eu quero ler tudo do Adrian Tchaikovsky. Quanto mais leio do autor, eu mais tenho certeza que quero ler tudo. Em julho só tenho um livro a destacar, que é o The Undercutting of Rosie and Adam, da autora Megan Bannon. É o livro que fechou a trilogia da Tanria Marshalls, que eu adorei esta trilogia, adorei... É uma mistura de romance, mas ao mesmo tempo talvez seja um romantasy. Não faço a mínima ideia. Eu tenho dificuldade com algumas classificações de livros. Mas sim, o romance é um componente importante destes livros, mas o mundo criado pela Megan Bannon, o mundo de fantasia, é fantástico. E se não gostam de ler romance, ou se não é aquilo que vocês gostam mais de ler, eu diria que experimentem na mesma, porque, especialmente se gostam de fantasia, porque a parte do mundo e o resto dos personagens, a maneira como está criado, tudo isso faz valer a pena, para além do romance. Em agosto, também só tenho um livro a destacar. É uma comédia romântica com elementos sobrenaturais que eu adorei. É o Zoom Rom-Com, qualquer coisa assim do género, da Olivia Tate. E o Zom vem de zombies. Tem algumas coisas que são absolutamente ridículas. São. Mas há muitos livros de sobrenaturais. Também tem situações que às vezes... Tem mesmo séries televisivas que parece que não fazem sentido nenhum. Mas pronto. E para além disso tem um romance, obviamente. Em setembro foi quando eu comecei a minha releitura do Dresden Files do Jim Butcher, e que estive a ler até dezembro. Entretanto, em janeiro acabei por não pegar em nenhum livro do Dresden Files. Estava à espera que saísse o próximo livro, que saiu no final de janeiro. E portanto agora, se calhar nos próximos meses tenho que pensar em ler. Mas pronto, enfim, outras conversas. Em outubro li a série Game Changers da Rachel Reed. Sim, a série do momento, a série televisiva. E li os livros antes da série sair.
Não foi por nada, é só porque eu sigo pessoas que recomendaram os livros e eu, ok, vou experimentar o primeiro livro. Eu ia ler só os livros em que a série se baseia, mas depois comecei pelo início e li os livros todos. E quem só lê os livros sobre o Ilia e Shane, vocês deviam ler o resto dos livros. É só isso que eu tenho a dizer. Gostei bastante. Sim, começar a ler de romance de desporto ou barra ok, foi assim eu não vou dizer que é problemático, mas levou-me a outra série em que eu li 9 livros numa série que eu também gostei bastante, mas por acaso neste vídeo não vou falar, mas está mencionado no meu post, porque foram livros que eu posso dizer que marcaram o meu ano de leitura, mas que eu não destaquei nas minhas leituras mensais. Mas que valem a pena. Em novembro, vou destacar 3 livros. Exatamente, eu não destaquei essa série de 9 livros, que eu gostei bastante de ler, estou à espera do 10º, que mais ou menos sai este ano, em abril. Porque houve 3 leituras que foram muito boas e uma delas foi também uma das melhores leituras do ano, que é Audition for the Fox, de Martin Cahill. É uma novela pequenina. É um livro que explora... é um livro de fantasia, que explora temas de resistência, a revolução e é fantástico. Eu adorei. Gostava de conseguir falar mais sobre o livro sem dizer muitas coisas, mas eu também não quero dizer mais porque eu não sabia muito bem o que é quando eu comecei a ler e acho que é uma boa maneira de o ler. Portanto, se vos parecer interessante os temas de resistência e revolução, vejam este livro. Li também 2 romances que eu gostei bastante, 2 romances young adult, que é o And They Were Roommates, de Paige Poward, e o Looking for Group, de Alexis Hall. Estes foram um dos meus romances favoritos. No mês seguinte tenho outros que gostei bastante. Que é, em dezembro, exatamente, I Think They Love You, do Julian Winters, que também foi uma excelente leitura e estou ansiosa para ler um livro que tem personagens que também aparecem neste livro e que saiu agora em janeiro. Que já devia ter lido, mas ainda não li. Pronto. Estes são alguns dos livros que eu tenho a destacar das minhas leituras de 2025. Como eu disse há bocado, eu vou deixar na descrição um link para uma publicação onde eu tenho estas coisas escritas e onde podem ver uma ilustração que eu fiz. Uma ilustração, não é mais um desenho. Que eu fiz com os livros que marcaram o meu ano. São 80, estão na estante. Porque, lá está, como eu li muitas séries, há séries que eu não gosto de. São um ou dois. Não. Tem que estar os livros todos da série. Por exemplo, quando eu falo em Dresden Files, não posso ter só o primeiro livro de Dresden Files. Tem que ter todos os livros que eu li de Dresden Files. Portanto, é isso. Fica o ano 2025 encerrado e nos próximos vídeos vamos já falar de leituras de 2026. Até o próximo vídeo.